Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Carlos. No vídeo de hoje, galera, eu vou dar 10 dicas para vocês poderem deixar o seu Photoshop mais rápido. Ou seja, às vezes você tá com o Photoshop travando, às vezes a sua máquina não é muito forte, então ele fica mais lento. Eu vou dar 10 dicas e mais alguns bônus para vocês terem um Photoshop mais rápido, onde ele não vai ficar travando, não vai ficar lento, a não ser que a sua máquina, infelizmente, seja muito fraca. Aí não tem muito para onde correr. Mas eu acredito que com as dicas que eu vou dar aqui para vocês hoje, vocês vão conseguir deixar o Photoshop de vocês muito mais rápido, beleza? A primeira dica é você desativar o autosave, ou seja, o salvar automático no Photoshop. Então como que a gente descobre se isso está ativo ou não? Por padrão, costuma vir ativo no Photoshop, né? Quando você instala o Photoshop. Então eu vou vir aqui em Edit, Preference, File Range. Ó, nessa abinha aqui, tá vendo? E aqui eu tenho essa opção aqui, ó, para salvar automaticamente. Normalmente ela vem marcada e ela vem marcada em 10 minutos, ok? Então o Photoshop, quando você instala, normalmente essa opção vem marcada. Se você for ver aí no seu Photoshop não tiver marcada, tiver dessa forma, então beleza, já está resolvido, não está ativa essa opção no Photoshop. E o que ela faz, né? Ela automaticamente, sem você precisar fazer isso aqui, ó, vir aqui em File, Save ou Save As, para você poder salvar o seu projeto, o Photoshop ele faz isso automaticamente. Você às vezes está lá mexendo no seu projeto, está desconcentrado na questão de salvar, né? E o Photoshop vai lá e salva para você automaticamente. Só que às vezes você está aqui, ó, com várias camadas aqui. E você está lá trabalhando no seu projeto. O Photoshop ele vai lá e salva o seu projeto automaticamente e gera uma lentidão na hora que você está editando e tudo mais. E às vezes você nem percebe que ele está fazendo esse autossalvamento, que é o autosave. Beleza? Então, primeira dica, vem aqui, ó, em Edit, Preference, File Range. Ou então você vem aqui em General, que é geral, ok? E você vem nessa partezinha aqui, ó, File Range. Aperta aqui. E aqui nessa opção, automático save recovery, no caso, para você fazer o salvamento automático, né? Desmarca essa opção aqui. Beleza, galera? Caso você queira manter, pô, deixa o salvamento aqui com um tempo maior, porque senão ele toda hora, a cada 10 minutos, o Photoshop vai ficar salvando o seu projeto, né? Então você pode colocar aqui com 30 minutos ou a cada 1 hora ele gera um auto salvamento. Então já vai gerar menos lentidão na hora que você estiver editando o seu projeto. A segunda dica que eu vou dar para vocês é desativar a página de bem-vindo do Photoshop. Ou seja, quando você abre o Photoshop, já aparece uma página de bem-vindo com os últimos projetos que você estava trabalhando. Isso gera uma lentidão na hora de abrir o Photoshop, às vezes ele demora um pouquinho para abrir, né? Então eu gosto basicamente de desativar aquela tela, porque aí abre o Photoshop em branco e se eu quiser abrir o projeto eu venho aqui em Open, né, File, Open, abrir, ou então eu pego o meu projeto lá, o meu PSD ou a minha fotografia e arrasto aqui na barra do Windows para dentro do Photoshop. Eu acho que é mais prático e fica mais leve. Para você desativar, né, a tela de bem-vindo, você vem aqui em Edit, Edição, né, Preference ou Preferências, General, beleza? E aqui tem essa opção aqui, ó, Auto Show, né, para mostrar automaticamente a página de bem-vindo. Ela costuma vir marcada e costuma vir marcado também, né, se não tiver marcado no seu, beleza, deixa desmarcado. Esse Auto Update, né, que é atualizar automaticamente, né, os arquivos, né, os documentos que estão abertos. Vem dessa forma aqui, então eu desmarco esses dois aqui nessa abinha aqui, General, beleza, galera? Às vezes vocês estão nessa abinha aqui, não estão encontrando, é aqui na abinha General, né? Vem aqui e desmarca essas duas opções aqui, beleza? Eu gosto de marcar também, né, essas opções, né? Não sei se um de vocês aí vai estar marcado, que é Script Transform, né? One Placing. Então, ele não deixa já ativo quando você puxa uma fotografia para o Photoshop ele já deixa marcada aquela opção de você redimensionar a sua imagem, aquelas âncoras, né? E você toda hora tem que ficar desativando. Então eu deixo isso aqui marcado e eu deixo marcado essa opção aqui também para usar o sistema de redimensionamento antigo do Photoshop, que eu acho que funciona melhor para mim também.
tá? Mas se você quiser usar o sistema de redimensionamento da sua imagem novo do Photoshop, aí você não marca essa opção aqui. Eu gosto de deixar dessa forma aqui. Mais uma dica de Photoshop, pessoal. Se vocês querem trabalhar de forma mais rápida no Photoshop, evitem trabalhar com uma fotografia com os pixels muito altos. Às vezes você está com uma câmera super moderna e ela cria aí ela gera uma fotografia, um JPEG muito grande, com muitos pixels. Se você não for imprimir isso numa gráfica, se você não for enviar isso para uma agência, não precisa você trabalhar com muitos pixels. Então o que seria pixels, cara? Você vai vir aqui, ó, em Image Size, né, para você ver o tamanho da imagem. Caso o seu esteja em centímetros ou alguma coisa, milímetros, você muda aqui para pixels, tá? E você vai visualizar quantos pixels a sua fotografia tem. Aqui no caso a minha tem 4.961 pixels de largura por 2.791 pixels de altura. O que eu recomendo? Trabalhar no máximo aqui para a internet com 4.000 pixels em algum dos lados, que vai ser proporcional, ou 4.000 pixels na largura ou 4.000 pixels na altura e aqui menor, né? Então pode ser o contrário também. Só que o máximo, um dos dois tem que ser no máximo 4.000. Ou 4.000 por 4.000. 4.000 em cima, 4.000 embaixo. Que aí vai ser um quadrado, né? A resolução, né? Eu vou falar da resolução também. Mas a resolução, se tiver em 300, você muda sempre para 100. Caso seja para internet. Então você, ó, eu mudei a resolução, mudo aqui os pixels. Por quê? Eu mudo aqui primeiro e depois eu mudo aqui para 4.000. Né? Então, ó, bota a resolução em 100 e os pixels em 4.000. Por quê? Isso aqui vai ser uma imagem em 4K. 4K trabalha com 4.000 pixels, 4.000 pixels e um pouquinho, entendeu? Então você vai ter uma imagem para a internet em 4K, beleza? Colocando aqui a resolução em 100. Quando que eu vou colocar a resolução em 300? Ó, 300 e vamos supor que 4.000 pixels. 300 de resolução, galera, vai ser quando você for imprimir. Você vai enviar sua fotografia, sua arte, alguma coisa para a gráfica, né? Ou vai enviar para uma agência para ela poder fazer um outdoor, fazer um panfleto, alguma coisa do tipo. Aí você usa aqui 300 de resolução. A gente chama isso aqui de 300 dpi, tá? Mas se você está fazendo a sua imagem só para a internet, você não precisa, não vai influenciar você colocar 300 aqui. A pessoa que, se você salvar a imagem em 300 e salvar a imagem em 100 para a internet, a pessoa vai visualizar a sua imagem de 300 como se ela fosse 100. Não muda, na internet não muda. O máximo que vai mostrar ali na internet a nível de qualidade é 100 de resolução, tá? 100. Tem gente até que bota 75, que funciona também, mas eu gosto de trabalhar com 100, que já atende. Você já consegue mostrar ali a imagem com o máximo de qualidade possível. Ó, eu tô botando aqui em 100, 4.000 pixels, vou dar um OK. Aqui tá a minha fotografia, ó. Se eu der um zoom, olha como que ela tem qualidade, galera. E aqui tá com 100 de qualidade, né? 100 de dpi e 4.000 pixels. Olha como que eu consigo ver cada detalhe aqui do carro. Tá vendo? Óbvio, se eu quero ter mais zoom, né? Ter mais qualidade, aí você tem que trabalhar com mais pixels. Né? Aí você tem que trabalhar com mais de 4.000 pixels. Aí existem, né? Aí já é um assunto para uma outra aula, programas que você consegue expandir a imagem sem ela perder qualidade. Então eu consigo chegar aqui em 30.000 pixels, né? E eu não vou perder qualidade igual vocês conseguem ver aqui na pré-visualização, que a imagem vai perdendo qualidade. Ó, se eu botar em 4.000, olha lá, ó, tem qualidade, tá vendo? Mas tem programas que aumentam a imagem sem fazer ela perder qualidade. Ela continua com a sua qualidade em 20.000 pixels, 30.000 pixels, beleza? Aí já é assunto para uma outra aula, beleza? Então, basicamente, se você quer ter agilidade no Photoshop, não quer que o seu Photoshop fique dando lentidão, trabalhe no máximo com 4.000 pixels na largura, no caso o width, né? Ou na altura, ou 4.000 por 4.000 e a resolução aqui em 100, beleza? Dou um OK. E beleza, essa é mais uma dica. A próxima dica, galera, é a gente fazer o Photoshop rodar de acordo com as configurações da nossa máquina. Então, a gente vai fazer aqui algumas configurações, né? E vocês vão conseguir perceber que muda drasticamente a velocidade e o desempenho do Photoshop na sua máquina. Beleza? Então, vem comigo. Eu vou vir aqui em Edit, Preferências, e eu vou vir aqui em Performance. Aqui em Performance, galera, normalmente o Photoshop ele vem configurado
por padrão, para 70% ou 60% quando você instala o Photoshop. Então ele vai usar 60% a 70% da memória RAM do seu computador. Às vezes fica um monte de memória lá sobrando, porque o nosso Windows, né, a nossa máquina em si, ela usa 10, 15% da nossa memória RAM. Então se você quer que o Photoshop use mais da memória que está disponível da sua máquina, você tem que aumentar aqui. Eu gosto de trabalhar com 80%. Eu deixo aqui em 80%. Beleza? Ah, Carlos, por que você não bota aqui em 100%? Senão o Photoshop vai usar toda a memória RAM e não vai ter memória RAM disponível para rodar um Windows, né? Um Windows, um Mac, alguma coisa. E o seu computador ele pode congelar se você colocar aqui em 100 ou até mesmo bem perto de 100, 95%. Tem um grande risco de você, na verdade, gerar mais lentidão e congelar a sua máquina, né? Então, o que eu recomendo? Coloca aqui em 80%, ó. Não recomendo você vir aqui no valor, não digita o valor, não. Porque às vezes você não sabe quanto de memória que tem a sua máquina. Então vem aqui, ó, e escolhe aqui 80%. Beleza? Vamos lá. Aqui no processador gráfico, se você tiver uma placa de vídeo boa, vai aparecer aqui e vai estar marcado. Caso não esteja marcado, você marca aqui, usar processador gráfico. Beleza? Se tiver assim, você marca, tá? Que isso aqui vai fazer o Photoshop usar a sua memória RAM e ao mesmo tempo a sua placa de vídeo para poder renderizar imagens nele, né? Fazer algumas ferramentas do Photoshop funcionarem de forma mais rápido. Então, marca essa opção. Marca essa opção que isso aqui vai fazer seu Photoshop rodar mais rápido. Já aqui do lado, galera, se vocês observarem, já está meio que pré-configurado no meu Photoshop, né? Por padrão, o Photoshop ele vem dessa forma aqui, ó, 50 e vem 4 aqui. Funciona, mas eu acho que não fica tão rápido. Então eu gosto de usar o valor aqui 8 e aqui eu boto em 15, que é a questão do cache do Photoshop. Aqui eu posso manter, caso não esteja, você bota em 128K. Então 15, 8, 128. Lembrando que eu estou na aba Performance. Se você tiver em outra aba aqui, você escolhe a aba Performance. Então 80%, marco o processador gráfico. Aqui em Advanced, né? Opções avançadas eu deixo marcado dessa forma aqui. Essa daqui não precisa marcar. 30 bits display, isso aqui é só para quando você trabalha com gráfico, alguma coisa do tipo, trabalha com documentos muito grandes, beleza? Então marca só essas opções aqui. Ah, não apareceu todas as opções, apareceu só essas 3 primeiras aqui, deixa marcado só as 2, esquece essas aqui, beleza? Vou dar um OK, então dou um OK aqui também. Mais uma configuração que vocês precisam fazer no Photoshop de vocês é vir aqui em Edit, Preference e vocês vão vir aqui em Scratch Disks, beleza? Então vai estar aqui, ó. E aqui vão aparecer os HDs que vocês têm disponível, né? O HD pode ter HD externo, alguma coisa do tipo, né? Eu tenho meus HDs externos aqui, mas eles não estão plugados nas portas USB, né? Então eu tenho aqui um HDzinho e ele está com um espaço livre de quase 300 GB, né? Já tem um monte de arquivo aqui, Photoshop instalado, Windows, mesmo assim tem quase 300 GB de espaço. Então não é mega, beleza, pessoal? É gigabytes. Quase 273 GB de espaço livre no meu HD, né? Então a galera às vezes aí tá com um HDzinho ali antigo, né? E aquele HD ele não tem muito espaço, tá cheio de foto, tá cheio de documento, tá cheio de arquivo e você tem pouco espaço no HD. Às vezes você tem 20 GB de espaço disponível. Isso aí pode gerar uma lentidão no seu Photoshop também. O que eu recomendo? Você sempre ter no mínimo 100 GB de espaço no seu computador para você rodar o Photoshop. Ah, Carlos, mas aí você está falando de arquivo? Não, que o Photoshop ele trabalha com um sistema de cache que ele usa também o espaço em disco disponível do seu computador. Quando você fecha o Photoshop, o espaço volta, entendeu? Então, recomendável ter pelo menos 100 GB de espaço. Se você não tem 100 GB, já vai pensando aí em adquirir um HD externo, né, para poder desocupar mais o seu computador, ou então leva o seu computador num técnico, pede para formatar o seu computador e coloca um HDzinho melhor. Falando a nível de HD, né, galera? A galera hoje em dia não usa mais HD em computador, né? O nome que tem a mesma função de HD é SSD.
Existe o HD ainda, HD de notebook, HD normal, mas o SSD, ele é praticamente o mesmo preço de um HD, às vezes é um pouquinho mais caro, mas ele é muito mais rápido, né? Ele tem uma taxa de transferência muito mais rápida, vai fazer o seu computador rodar muito mais rápido. Então, optem sempre por usar SSD, beleza? Ah, eu tenho um pendrive aqui, ou então eu tenho um HD externo. Ele apareceria aqui, aí eu vou marcar todos. Não marca o HD externo, deixa marcado só o seu HD que está embutido no seu computador. Por quê? Se você marcar um HD externo, o sistema de leitura do USB, ele tem um sistema de leitura mais lento do que o cabo SATA, que é o cabo que vai dentro do seu computador. Então, se você fizer o Photoshop ele, vamos dizer assim, usar o espaço em disco disponível do seu HD externo, ele pode rodar de forma mais lenta, porque o HD externo ele envia a informação de forma mais lenta. Então, a galera às vezes abre o arquivo, né, o PSD, diretamente do HD externo, já puxa direto para o Photoshop. Não faça isso. Se você quer que o seu Photoshop rode mais rápido, pega o seu PSD, seu ponto, o arquivo, vamos supor, manipulação.psd, que é a extensão do Photoshop. Ele está lá no seu HD externo, pega, copia para dentro do seu computador e abre no Photoshop, porque aí o seu Photoshop ele vai rodar de forma muito mais rápida, beleza? Então, e deixa marcado aqui o HD, mantendo sempre pelo menos 100, 80 GB, vamos aí, ó, vou dar uma colher de chá para vocês, 80 GB de espaço disponível no seu HD, para você poder rodar o seu Photoshop. Tem que ter isso pelo menos de espaço. Se tiver 10, 20, 30, 40, já tá errado. Então 80, 100 de espaço disponível para você ter o Photoshop rodando ali, ó, bem mais rápido. Outra coisa que é muito importante também, galera, é vocês desativarem qualquer tipo de visualização de linha guia, de régua no Photoshop. Então às vezes você vem aqui, ó, nessa abinha View, e tem aqui, ó, Rulers. Ó, ela não tá ativa. Quando eu ativar, vai aparecer aqui as réguas, ó. Olha lá, apareceu essas réguas aqui, ó, que eu puxo essas linhas guias. Se você for precisar muito disso aqui, principalmente quem trabalha com gráfica, para poder posicionar, ver a diagramação e tudo mais, aí você ativa rapidinho, faz a diagramação e depois você desativa, ó. Tem aqui do lado também, tá vendo? Depois você vem aqui em View, desmarca Rulers. Isso aqui faz o seu Photoshop rodar de forma mais rápida também. Mas eu não recomendo você só desmarcar as rulers, que no caso são as réguas. Você vem aqui em View, desmarca rulers, e aqui em Show, em Mostrar, desmarca tudo que está aqui, ó. A não ser que não dê para desmarcar. Então, Canvas Guides, tá vendo? O View Overlay, ele às vezes fica marcado, mas aqui, ó, se tiver marcado, ó, Smart Guides, Slices, ó, vou marcar aqui, ó. Se eu voltar aqui em View, Show, tá aqui marcado Slice, Smart Guides, né? Desculpa aí o meu inglês, mas Show, olha lá, tá marcado. Então desmarca isso aqui, Show, desmarca isso aqui também. Então View, Show, desmarco tudo que der aqui e desmarca aqui Rollers, que são as réguas, beleza? Isso já vai deixar o seu Photoshop muito mais rápido também. Outra dica, galera, é vocês desativarem, principalmente para quem trabalha aí botando texto na imagem, né? Para social media, alguma coisa do tipo, né? É você desativar a pré-visualização de fontes no Photoshop. Né, isso vai fazer o seu Photoshop também rodar muito mais rápido. E como que eu desativo isso? Eu venho aqui em Type, né, o tipo, e tem aqui, ó, Font Preview, né, o tamanho do preview das fontes, que são aqui, ó, as fontes aqui, ó, do Photoshop. Se eu apertar aqui na ferramenta de texto, tem aqui, ó, as visualizações, ó. Eu vou ativar aqui, ó, Tape. Não sei se eu vou precisar reiniciar o meu Photoshop. Não sei, deixa eu ver aqui. Ó lá. Ele mostra a pré-visualização das fontes, ó. Tá vendo? Agora, se eu vir aqui em Tape e desmarcar, no caso, ó, botar aqui em None, no caso, nenhuma, e vir aqui de novo, ó lá, já não mostra. Isso aqui já também melhora muito, muito mesmo, galera, o desempenho do seu Photoshop. Então, vem aqui, Tape, pré-visualização de fonte e bota aqui em nenhum. Small, médio, isso aqui é o tamanho da pré-visualização da fonte, beleza? A não ser que você precise muito pré-visualizar antes de aplicar ela no seu projeto. Então, isso aqui também aumenta demais, né, a velocidade do seu Photoshop.
Dica bônus, galera, se você quer deixar o seu Photoshop sempre rápido, né, pode acontecer com vocês, né, não sei, comigo já aconteceu muito. Você acabou de abrir, ele tá rodando ali muito bem. Passou 20 minutos de você editando o seu projeto, ele começa a ficar lento. Porque o Photoshop ele vai salvando ali vários históricos, né, vários caches, e você tem que limpar isso. Se você limpar, você não precisa fechar e abrir o Photoshop de novo. Né? Porque você fechando e abrindo ele de novo, e pode ser que resolva também. Muita gente faz isso. Ah, tá muito lento, vou salvar o projeto, vou fechar o Photoshop e vou abrir de novo. Não precisa. Você faz o quê? Você vem aqui em Edit e tem aqui, ó, Purge. Você vem aqui em Purge e marca aqui All, que é todos. Beleza? Marca aqui, olha lá, ó. Vai falar isso aqui, vai aparecer uma mensagem, dou um OK. Beleza, o Photoshop ele vai limpar todo o cache e vai ficar super rápido. Isso aqui é só para quando você já está trabalhando no projeto há uns 30 minutinhos e começou a gerar uma lentidão, entendeu? Então isso aí já vai fazer o seu Photoshop às vezes tirar um pouquinho o gargalo dele, né? E vai fazer você ter um pouquinho mais de agilidade ali usando o Photoshop, beleza? Mais uma dica bônus, galera. Se você quer deixar o seu Photoshop sempre rodando rápido, evite ter muitas camadas, né? Você tem muitas camadas no Photoshop, faz ele também ter uma lentidão. Então aqui, ó, eu tenho o quê? Uma camada, tá vendo? Ó, Layers, camadas. Se eu tiver aqui, ó, 1, 2, 3, olha quantas camadas, ó. Aí entra aqui, ó, camada de ajuste também, ó. Mais camada de ajuste, pá. Olha quantas camadas. Aí depois aqui, ó, vai gerando mais camadas. Olha quantas camadas, ó. Isso aqui gera uma lentidão no Photoshop também. Então, o que eu recomendo? Pô, fez a edição, junta as camadas. Pega as camadas. Não tô falando pra você fazer isso aqui não, tá? Quando eu falo juntar, a galera deve achar isso aqui, ó. Eu pego tudo aqui, ó, e dou um Ctrl G, agrupar. A camada só tá, ó, as camadas só estão aqui dentro de uma pasta, mas elas ainda estão aqui várias camadas. Quando eu falo juntar, galera, é vocês pegarem essas camadas, ó, eu junto e eu achato elas, eu vou achatar. Eu uso o atalho do teclado Ctrl mais E de escola. Ó, olha lá, eu juntei. Eu vou pegar aqui, ó, até aqui embaixo, ó, e vou dar um Ctrl E também. Então eu já tenho menos camadas e eu continuo com todos os meus efeitos que eu fiz, ajustes que eu apliquei na minha manipulação no Photoshop. Ah, Carlos, mas quantas camadas você recomenda para o Photoshop não ficar travando muito? Vai depender da máquina, da configuração da máquina de cada um. Tem gente que tem máquina muito potente que se você botar aqui 50 camadas, 100 camadas, o Photoshop vai rodar normal, não vai ficar travando. Tem gente que com 10 camadas o Photoshop já fica travando muito. Então, fez, começou, já tem aqui 10 camadas, vai lá e já junta tudo e dá um Ctrl E. Ah, mas aí não vai dar para você depois voltar, né? Então por isso que eu falo, salva um backup, alguma coisa do tipo, sem os efeitos que você aplicou, que aí se você se arrepender, você tem um backup da foto ou do seu projeto para você voltar a como era. Porque depois que você achata usando o atalho do teclado Ctrl mais E, de escola, você não consegue voltar. Você pode até usar o Ctrl Z, mas se você depois usar o Ctrl E e começar a editar, passar muito tempo, o Ctrl Z ele pode não resolver, porque você já fez muitos outros processos e ele vai voltar só um pouquinho, beleza? Então, tenha sempre poucas camadas, não trabalha com muitas, tipo 50, 70 camadas, isso vai deixar o seu Photoshop mais lento também. Mais uma dica bônus, que é a questão da configuração da máquina. Muita gente tem dúvida, né, em qual configuração ideal para editar foto, para fazer montagem no Photoshop, né, qual a configuração que eu uso atualmente. A minha configuração ela não é lá das melhores, mas me atende, né, mas vocês têm que ter uma noção mais ou menos ali do que é muito baixo, do que é mediano, do que é bom, do que é ótimo. Beleza? Então, o mínimo, galera, ó, eu coloquei até uma colinha aqui do que é bom, ótimo e excelente. O bom é você ter uma máquina de pelo menos 8 GB de memória RAM, tá? Então, 8 GB de memória RAM. Isso é o bom, menos que isso é péssimo. Então, você está rodando o Photoshop ali com menos do que o mínimo, então a chance dele gerar travamentos, de você perder a paciência com ele executando os processos, principalmente o Photoshop mais atual, né? Muita gente às vezes não quer atualizar o Photoshop por causa disso. Com o Photoshop, o mais atual ele é mais pesado do que os antigos, né?
Então, mas ele tem muito mais vantagem. Então não adianta você ficar se prendendo a uma ferramenta muito antiga, porque o seu computador é fraco. Então junta, guarda um dinheirinho, entendeu? O dinheirinho da pizza, né? O dinheirinho que você sai no final de semana, né? Faz um sacrifício, 4 finais de semana aí você já consegue um dinheirinho para você comprar memória RAM para o seu computador, que não é muito caro, né? A memória RAM é coisa aí de R$150, R$200, até menos às vezes. Você consegue comprar, leva num técnico que vai te cobrar mais 50 ou 100 reais para colocar isso dentro da sua máquina, beleza? Então tenha pelo menos 8 GB de memória RAM, o mínimo. O ótimo, que é um mediano, é 16 GB. Você já tem ali um mediano, uma máquina mediana, uma máquina que vai trabalhar ali sem ter muito gargalo, né? Sem travar tanto, vai funcionar bem, né? E o excelente é 32 GB ou mais do que isso, né? 64 GB de RAM, né? Então 32 GB é excelente, né? Você tem uma super máquina aí com muita memória RAM. Photoshop raramente a chance dele travar é muito pequena. Beleza? Muito pequeno, quase impossível. Beleza? Aí eu falei da memória RAM. Tem também o HD, né? O SSD ou alguma coisa do tipo, que é o espaço em disco que você tem disponível no seu computador. Então, o mínimo que você tem, isso já instalando o Windows, né? E os outros programas que você usa além do Photoshop, o mínimo que você tem que ter de HD é 120 GB, porque aí você instalando o Photoshop, mais um programinha ou outro que você tem, vai ter um espaço de pelo menos 80 GB no seu computador para você rodar o Photoshop. Lembra que eu falei que tem que ter no mínimo 80 GB de espaço disponível na sua máquina? Então, você tendo um HD aí ou SSD de 120 GB, você vai conseguir ter esse espaço, a não ser que você entupa o seu computador com um monte de arquivo, um monte de foto, aí fica difícil você trabalhar com Photoshop, tá? Isso aí é o mínimo. O mediano, você vai ter ali 250 GB. E o excelente seria 500 GB ou 1 TB. Aí você tem aí bastante espaço em disco, a chance de você ter ali o Photoshop com falta de espaço em disco é muito pequena, beleza? Em relação a processador, galera, eu não tenho muita experiência com a AMD. Tenho pouquíssima experiência, sempre usei processadores da Intel. Então, o processador mínimo que eu recomendo para o Photoshop é um i5, né? Processador i5, ele vai rodar ali, é o mínimo, tá? Se o seu processador for um i3, um Celeron, um Pentium 4, aí já está muito abaixo. Então, a chance do Photoshop ficar travando, eu falo assim dos Photoshops atuais, tá? Não falo dos Photoshop muito antigos, não. A chance dele ficar travando é muito grande. Então, o mínimo é um i5, Intel i5. O mediano, né, razoável ali, um Intel i7, tá? E o excelente, o mais moderno, né, o i9, Intel i9. Se eu não me engano, não saiu o i10 ainda não, né? Posso estar desatualizado aí. E em relação à placa de vídeo, galera. O Photoshop, Carlos, ele roda sem placa de vídeo externa, off-board, a gente chama de placa de vídeo ali embutida, né? Tem a embutida, que é on-board, e a off-board, que é uma placa de vídeo que vem meio que à parte. Ela não funciona diretamente ali, dependente da placa-mãe, né? Uma placa de vídeo, ela precisa ter, para rodar o Photoshop ali, o mínimo é 1 GB, tá? De RAM da placa de vídeo. Isso não é a memória RAM. Aí eu já estou falando da memória da placa de vídeo. Tem que ter pelo menos 1 GB. Se você for comprar, ou se você quer adquirir quer montar um computador, você tem que ter pelo menos 1 GB de memória de placa gráfica, de placa de vídeo. Isso aí é o mínimo. O mediano é 2 GB. Então, se você for comprar uma GeForce aí, se eu não me engano, 1060, né? Você vai ter 2 GB aí de memória de placa de vídeo, placa dedicada, de vídeo dedicada. E o excelente, né, é 4 GB. Se você tiver 4 GB de placa de vídeo, aí é ótimo, galera. Vocês vão rodar aí o Photoshop de vocês muito bem, né? Sem gargalos. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido essas dicas para você ter aí um desempenho melhor no Photoshop, rodar o seu Photoshop de forma mais rápida, não ficar travando, não ficar gerando erro por conta de desempenho. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like de vocês, de comentar, deixa o comentário, o feedback de vocês. Se eu tiver esquecido de alguma outra dica, deixa aqui nos comentários, que isso vai ajudar a quem visualizar esses vídeos também. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço.